Olha o ombro. Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir bem lá? Estamos aqui na nossa live, vamos iniciar em instantes. Deixando 2 minutinhos aí para o pessoal terminar de entrar, conectar junto conosco. Mas me dá um feedback aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí na live? Me atualizem, por favor. Manda aí no chat. Paulo, Vitor, Romero, William, Maicon, Alisson, Rafaela, Diego. Ouvindo bem? Áudio ok, perfeito. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Vamos junto, vamos chegando. Galera do Instagram, Emanuel, Emerson, Ariana, sim, áudio ótimo, excelente. Obrigado, pessoal. Jorge. Mas você tá falando dentro do computador também, né? Chega para trás um pouquinho. Vamos esperar. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Tá ouvindo? Ficou bom. Tá baixo? Agora ficou melhor? Melhorou isso? Tá, perfeito. Pronto, 2 minutos já pode começar. Só aguardando, pessoal. Já quantas pessoas já na nossa sala? 34 participantes para uma live de última hora. De última hora. Foi programado para ser assim. Programado, pessoal, comparecendo em peso. Vamos abrir a câmera aqui. Vilmondes, meu amigo. Grande. Olha o ombro aí. Entrou também o Vilmondes. Vilmondes. Fala, pessoal. Boa tarde. Olha o boa tarde aí. Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Acho que tudo testado, podemos começar. Imagem tá boa? O áudio tá bom para todo mundo? Estão ouvindo bem? Tudo bem. Perfeito. Vamos lá então, toca longe. Danilo, Marco, Jorge. Pessoal, vamos chegando, vamos se acomodando aí. Nossa equipe técnica aqui. Técnica ali acompanhando, vai monitorando o chat. Nossa equipe de quase 2 pessoas. Isso aí. Pessoal, quero agradecer primeiramente a todo mundo que está presente, todo mundo que está nos prestigiando nesse evento, nessa quinta-feira, 3 horas da tarde, às 15 horas hoje, participando, se fazendo presente, mostrando interesse no conteúdo, tá? Agradeço. Para aqueles que não me conhecem, sou o Raione Fernandes, consultor da AR Gestão Empresarial, e nosso querido Alisson Rocha, nosso diretor e presidente da AR Gestão. Hoje nós vamos falar de um tema chamado pedido perfeito. Vamos chegando, vamos nos aproximando, pessoal da rede social, fiquem à vontade também. Hoje o nosso tema é pedido perfeito. Como que nós vamos caminhar hoje nessa tarde? Vamos falar um pouco sobre o nosso contexto geral. A gente veio aqui fazer algumas lives com vocês. Falamos aí sobre pedido de compra, falamos sobre entrada de mercadoria, falamos sobre verbas. Começamos com verbas, falamos sobre sugestão de compras. E assim nós vamos caminhando. Fique à vontade para mandar as perguntas, tá? Nossa equipe técnica vai controlando aí as perguntas e a gente vai ter um momento para ir respondendo elas à medida que a gente for caminhando juntos aqui, ok? Então vamos lá. Vai deixar. Next. Nossa grande ideia, pessoal, hoje, né, e nós falamos isso como empresa, como consultoria, é transferir conhecimento. Hoje a AR tem como prioridade, como missão, transferir aquele conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, para que os nossos clientes possam aprender, possam ser capazes e tenham qualidade na operação no dia a dia, sem a necessidade de um consultor full-time na empresa. O nosso plano é que a sua equipe seja capacitada e tenha o despertar para realizar suas atividades no dia a dia com máxima eficiência possível. Então, para com isso, né, como eu falei para vocês, nós temos o Intor em Foco e nós já falamos de compras, né, falamos de verbas, sugestão de compras,
precificação na nossa live passada. Quantos estavam aí, nossa última live, falando sobre precificação. E dando continuidade nisso, vocês vão perceber que esse cronograma vem fazendo o fluxo do entorno, ok? Parte até do pressuposto dessa ideia de transferir conhecimento. Tanto é que todas as nossas lives são abertas, gratuitas, gravadas, liberadas lá dentro do nosso canal. O Átila até postou esses dias lá no grupo, que ele estava acompanhando. Então, nossa ideia não é deter conhecimento. Nosso intuito é fomentar o conhecimento que nós temos aí na regra de negócio do atacado distribuidor e levar isso para todo mundo. Somos especialistas no entorno, né? Então, nós dominamos esse ecossistema. Então, aplicamos tudo que é regra de negócio do atacado distribuidor ligado ao RP para você usar o máximo da performance desse RP. Então, esse é o intuito aí. E nesse intuito, nós trazemos aqui, então, conteúdo, tá, pessoal? Queremos trazer para vocês conteúdo, feedbacks, insights, coisas que nós vamos capturando à medida das consultorias que nós vamos realizando e estamos aqui para compartilhar com vocês. Então, contextualizando aquilo que nós vamos falar no dia de hoje, hoje nós vamos falar sobre 5 tópicos principais. O primeiro deles é qual o conceito de pedido perfeito, para a gente entender qual a dimensão de tudo isso. Entender o que se aplica, o que não se aplica, aquilo que está envolvido em pedido perfeito. Segundo, nós vamos falar então daquilo que faz parte desse pedido perfeito na qualidade comercial e financeira, ok? Num terceiro tópico, vamos falar sobre qualidade logística, KPIs e análises de indicadores logísticos. E por último, não menos importante, 2 tópicos, que são os principais erros que a gente encontra nos clientes para gerir e quantificar, precisar, ter resultado dos seus pedidos de venda e alguns KPIs, como sugestão, como hoje nós temos feito em alguns clientes, né, através de algumas ferramentas, KPIs de análise, tá? Dashboards para análise e tomada de decisão. Então, o nosso primeiro movimento, falando sobre pedido perfeito, esse conceito ele é um pouco utilizado, né, quando a gente fala de pedido perfeito, muito para o pessoal da logística. Se eu tive corte, se eu tive avaria, se o meu pedido foi entregue. Só que o pedido perfeito, e aí nós tratando isso num âmbito mais global, é muito mais do que a logística. Porque não adianta um pedido chegar na logística e ali só ser considerado se teve corte ou não, se teve falta ou não. Será que o pedido cumpriu os critérios que a empresa espera? Então, partindo desse pressuposto... Até no início, nós mesmos errávamos nesse discurso, né? Porque para nós, o pedido perfeito anteriormente era relacionado a ser perfeito no financeiro, ser perfeito no comercial. E agora nós estamos com esse conceito de logística, depois daquela live que nós fizemos lá com o Anderson da prática logística, né? Nós entendemos o ciclo da expedição. Então, agora sim, a gente tem o ciclo geral do pedido perfeito. Então, olhando para o ciclo geral, né, do pedido perfeito, nós quebramos em 3 momentos. Quais são eles? O primeiro, a gente precisa entender que o pedido perfeito, todo ele é focado no cliente. O pedido perfeito é qual a qualidade, em quanto tempo, quais os critérios a minha empresa consegue atender o meu cliente. Esse é o primeiro momento. A gente precisa primeiro entender isso, tá? Não só atacar a distribuição, mas também olhando para o varejo, aquele ciclo, para a gente conseguir comprar sem nenhum impeditivo, no ciclo inteiro. No ciclo inteiro aí, o pessoal até falou, né? Da última vez, mas é muito atacado, né? Distribuição. Não. Aqui a gente está falando para todo mundo. No varejo, no medicamento, no home center. Quanto tempo o seu cliente leva para ser atendido? Quais os entraves você ainda está passando para que seu cliente seja atendido da maneira mais rápida possível? E tem indicadores para cada área, né? Igual até tempo de ocupação de loja, quanto tempo o cliente demora dentro da loja para essa tomada de decisão. Então, não é só atacado, gente. Varejo, atacado, distribuidor, tudo a gente toca. Então, colocando o foco do nosso cliente para o pedido perfeito, o primeiro movimento que a gente trabalha e traz para os nossos clientes é o pedido digitado pelo nosso vendedor, o pedido realizado pelo nosso cliente, seja através do e-commerce, seja num força de vendas, seja num balcão, seja num televendas, independente da sua origem, ele cumpriu
todos os critérios e políticas da empresa, aqui nós vamos detalhar um pouco mais o que são esses critérios, o que são essas políticas, tá? Mas esse é o primeiro tópico. Antes de chegar na expedição, o pedido digitado cumpriu as regras estabelecidas pela companhia? Conforme os métodos de separação que ela trabalha e tudo mais, né? E aí todos os seus critérios, seja critérios de preço, de cobrança, de plano, vamos detalhar isso um pouco mais. Segundo, esse pedido que chegou na companhia foi logisticamente realizado de forma exemplar? E aqui a gente fala se houve separação correta, no prazo correto, sem avaria, na quantidade que o cliente pediu, ok? Tudo isso faz parte desse movimento logístico para atender o nosso cliente. E por último, não menos importante, realizei o faturamento. Tudo aquilo que eu precisava que o cliente recebesse, ele teve nota fiscal, boleto, XML, romaneio, tudo aquilo que era esperado para o nosso cliente. Gerencialmente em documentação, foi cumprido? Parece que tem pessoas que perderam a conexão. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? O Alexandre, o Ricardo. Alexandre, tá tudo travado por aqui. Pessoal, me dê feedbacks, por favor. Tá todo mundo travado? Todo mundo passando pela mesma coisa? A coisa é tirar a live isso por internet. Tá todo mundo passando pela mesma coisa ou só alguns? Me deem feedbacks, por favor. Aqui tá tudo certo. Reginaldo, Aí, tudo certo. tá Jonas, certo. Jorge, Tudo certo por aí? Vitor. Tá certo, até o monte deu ok lá, tá ok. Algumas Legal. conexões. Algumas conexões estão passando travamento, mas pelo que a gente está percebendo pelos feedbacks do pessoal, Tá tranquilo. tá fluindo normal. O nosso local aqui, a internet é meio ruim, a gente tá meio preocupado, pessoal. Mas vamos seguir então, se a maioria tá falando que tá ok. Não, perfeito. Então o pessoal tá falando que tá de boa. Alisson, pode falar mais alto. De novo, cara, eu costumo gritar só quando eu tô em pé, gente. A gente tava até discutindo isso aqui, mas vamos lá então. Aí sobre esse ponto, o Raimundo estava falando que é não menos importante, mas até, porventura, é o mais importante, né? A parte da documentação. Tanto é que hoje, em relação a ferramentas, nós estamos investindo muito nisso, por conta das 7Tech. Hoje nós temos ferramentas para esse ponto, que é posterior ao faturamento. Nós estamos investindo bastante em ferramenta, igual o nosso chatbot. A partir do momento que faturou, a gente já envia o XML e o boleto do cliente, que é o quê? Esse relacionamento de controlar o ciclo do cliente, a ligação entre a compra dele até o fim. Teve um cliente que nos trouxe a demanda para que a gente tivesse todo esse controle, porque o foco dele é ser o melhor em relação à entrega. Então, a gente fez todo esse investimento, estamos desenvolvendo esse produto lá para ele, juntamente aí, no caso de documentação e fiscal. Um outro travamento que a gente tem no momento do faturamento, acontece com todo mundo. Na hora de fechar, de fazer o faturamento, o cliente está inativo na Cefaz e por aí vai. Então, todo esse trabalho em relação à ferramenta, que é estrutural, nós estamos criando várias ferramentas, igual enriquecimento cadastral de cliente. Nós temos essa ferramenta que faz comunicação com mais de 8 APIs, para poder validar e deixar mantidos os dados do cliente atualizados. Então, esse investimento, para que haja a relação do pedido perfeito do início ao fim, nós temos investimentos aí de ponta a ponta. Acho que é esse o momento aí. Então, para a gente destrinchar um pouco do nosso primeiro critério, falando de critérios empresariais, critérios de gestão comercial e financeira, nós temos algumas métricas para olhar esse pedido perfeito. Então, esse termo, como eu falei anteriormente, mais comum utilizado na logística, a gente agora passa a abranger ele em outras áreas, em outros departamentos que fazem parte da vida do pedido, do ciclo do pedido. Para todos nós aqui, se você falar assim, Raul, qual que é o ciclo do pedido? Ele nunca vai ser só logística. Antes, era um conceito errado, que antes, quando a gente falava de pedido perfeito, era se a logística fez o serviço dela. Só que a gente tem muito mais do que isso. E aí, nós vamos tratar aqui. No primeiro momento, nós temos aspectos comerciais. Então, em aspectos comerciais, nós tratamos alguns critérios. Dentre eles, política de comissão, políticas de desconto,
Aí, dentro de política de desconto, gente, por que a gente entra tão a fundo nisso? A ideia aqui é ter aquele elo com o que nós falamos na última live. Aquela live ali foi para a gente ter o ponto de saber, a partir daqui eu tenho meu preço base e minha margem. Qualquer coisa acima daquilo dali, seja para acréscimo ou para desconto, é o que você vai ter de ideia em relação a, se for desconto, o que você está abrindo mão de margem. Se for acréscimo, é o que você quer a mais dentro dessa sua política, de acréscimo ou de desconto. Colocamos até desconto ali, não é possível desconto ou acréscimo, conforme o comportamento do produto, cliente, fornecedor, o que for. Então, esse é uma das... que nós vamos fragmentar isso também, né? Então, esse é um dos pontos de saber trabalhar a relação das flexibilidades posterior à precificação. Depois nós vamos falar em relação ao flexível ou conta corrente. Essa parte aqui, gente, é quando a gente quer trazer o nosso RCA/vendedor como um parceiro de negócio realmente. Que é o quê? É a ideia de que, se eu preciso fazer uma política de desconto, ou dar um desconto fora do que é o que a empresa está bancando, ou um preço melhor do que o que a empresa está trazendo, ora, eu vou gratificar esse RCA, que é dar um conta corrente para ele poder usar em outro momento, ora é tirar desse RCA a possibilidade dele ter do conta corrente dele liberado. Já vimos esse processo, podemos no futuro detalhar e falar só sobre esse assunto, dizer que é assunto com uma live inteira, porque é diretamente ligado a uma outra live que nós fizemos, que foi relacionada à verba. Já tivemos muitos clientes que eu vi trabalhando o flexível do cara conseguir uma determinada política ligado a uma verba já garantindo esse desconto. Então, esse conta corrente de RCA é diretamente ligado ao conta corrente do fornecedor. E agora aqui, que é o principal ponto da live aqui, ao meu ver, que é o diferencial relacionado a essa live, que é em relação à garantia da margem. Isso daqui a gente trouxe, não é a primeira vez que a gente fala disso. Eu, com experiência, eu venho de 8 anos de campo, sempre estou em grupos, vários amigos aí que já são consultores também. Trouxe essa pergunta por muitas vezes, de saber, cara, como que no entorno eu faço para proteger a margem a partir da precificação? O que eu posso fazer? Você tem essa relação? Perguntei para vários conhecidos. Não temos isso hoje chumbado. Todo mundo tem o mesmo discurso. Cara, isso eu fiz para um cliente, foi assim. Isso eu fiz para outro cliente, passado. Não existe fórmula de bolo para isso. Mas, através de um grande esforço que nós já tivemos em vários clientes, nós tentamos documentar isso de uma forma meio que padrão. Pode haver algumas variáveis? Pode. Mas criamos o ciclo de margem garantida dentro do entorno. De eu conseguir ter o que eu almejo de margem de início ao fim. Que é a segurança para o dono dele saber que se eu acordei 5 da manhã para trabalhar, eu quero que sobre pelo menos 2% para mim. Então, essa proteção, a gente criou o ciclo de trabalho nela. Então, esse hoje aqui, para nós, é o grande entregável dessa live de hoje, que é também vender essa ideia da proteção de margem. E um outro ponto, nós vamos detalhar bem também a parte das liberações, né? Que, por muitas vezes, Raione e eu também, já em clientes, já vimos lá de existir inúmeras pessoas e uma quantidade significativa de pedido, tendo que passar por várias mãos para que o pedido fosse liberado, seja financeiro, seja motivo comercial, quiçá motivo de cadastro. Então, já vimos assim, de entrar em sala e você vê 14 pessoas o dia inteiro trabalhando ali para liberar pedido, quando você vê é um parâmetro. Então, já tivemos várias experiências nesse assunto. Então, hoje nós vamos desfragmentar aí esses aspectos comerciais. Sobre política de desconto, aqui deve ser beabá para vocês, né? Muita gente trabalha com isso, mas é sabido que quando a gente fala de 561, dentro da própria 561 a gente tem, vamos lá mais na frente nós vamos falar sobre, dentro da própria 561, além de políticas cruzadas, nós temos políticas que conseguem liberar até a possibilidade dela ser flexível. Então, essa política é a gente tentar ao máximo gerar uma independência para o vendedor. A política de desconto é quem baliza isso. O vendedor tem uma certa liberdade de como trabalhar. Aí, se você quiser ter um subcontrole, aí entra o caso do conta corrente. Se ele der o desconto, se ele não der, se gera o conta corrente para ele, é diretamente ligado. Mas falando aí de política de desconto,
561 deve ser uma das rotinas mais utilizadas no ecossistema para quem conhece um mínimo do que é uma política de desconto, porque penso eu que na maioria dos nossos clientes, por não ter um conhecimento tão a fundo, acaba que fica usando ali só preço fixo ou vai lá na mão, na 201 e altera preço, acontece demais. E as demais políticas que a gente tem, sei que é mais usual da 3306, a gente já viu você dando consultoria aí, podia dar alguns exemplos aí em relação a que nós temos dentro da 3306, criação dos combos, toda aquela calhamaço de oportunidade que nós temos ali. Esse movimento aqui ele é tão importante, esse tópico, que alguns clientes, ao invés de nós falando na live passada sobre o preço, e no momento que a gente estabelece o preço, ele deve ser protegido. E muitos clientes, às vezes, para aplicar um desconto ou para aplicar uma campanha, acaba indo lá e voltando para mexer em preço. E não aplicando uma política que seja, talvez, com um prazo definido, com uma vigência definida, com critérios definidos. E acaba ferindo aquilo que ele definiu anteriormente no preço. E assim como a 561 na 3306, nós temos condições de fazer, e aí, né, muita gente que conhece, critérios para bonificar o nosso cliente em desconto, dar desconto por quantidade, desconto por mix, desconto por uma série de critérios em que o nosso vendedor tem ali condições de negociar com o cliente uma campanha existente dentro da companhia, para que ele não tenha a necessidade de ficar inventando, né? Vou tentar isso. Não, vou tentar para você, ver se eu consigo esse desconto. Vou ligar para o meu gerente. É o que a gente mais vê. E quando a gente usa a 3306, a empresa já tem uma regra estabelecida. E aí, como o Alisson falou, às vezes você entra numa sala, tem 14, 15 pessoas para dar 2 cliques em pedido ou ficar monitorando o pedido e aplicando descontos. Nesse movimento, 3306 e 3320 entram para se aplicar nesse processo de criar políticas, criar campanhas que atendam necessidades comerciais que a empresa estabelece como forma de negociação para com seus clientes. E tem uma correlação direta com verbas, né? Tanto é que ela foi para dentro do módulo de verbas, que a gente consegue criar uma política já relacionada à verba, exatamente por isso, você colocou, que é um critério da empresa. No caso de um varejo, um atacado, até mesmo um distribuidor, é possível que o próprio fornecedor determine essa política. Aí é esse cenário que nós estamos falando, já ficar pré-definido. Você comprou o item X, comprando X mais Y, você já ganha mais X% de desconto, ou ganha um brinde. Então, elimina aquela necessidade do vendedor ter que ficar pensando, ter que ser criativo em relação aos descontos. Já tem algo pré-definido. Para aqueles que já entraram um pouco mais nessas rotinas, vocês vão reparar que nas últimas versões habilitou-se o campo verba, que agora o fornecedor banca essa campanha. Então, você tem condição de vincular agora o seu fornecedor como participante ou 100% patrocinador dessa política, tanto na 561, 3306 e assim sucessivamente, para agora unir o que antes era apenas promessa, agora você tem condição de medição para aquilo que o seu fornecedor participa para com você. Perfeito. Falando um pouco do varejo, que também a gente tem a opção dentro do varejo, né, para não deixar passar isso, que das outras vezes nós falamos pouco do varejo. O varejo também tem a opção de criar ofertas, campanhas, então também já correlacionado a esse assunto que nós estamos falando. Agora, entrando ali, né, no flexível e conta corrente, são diretamente ligados, né, que eu posso já abrir um preço já com a possibilidade de desconto. Essa é uma parte muito legal para controle, né, de você ter ali dentro do nosso BI, de saber o que está acontecendo, o que está sendo usado do flexível que eu deixei predisposto na 201. Exemplo, fiz uma precificação com a margem de 15. Então, eu deixo ali, vamos supor, 8, 7, talvez até 10 disponível para o cara usar como flexível. Desse percentual, o quanto está sendo usado. Então, é saber o que eu estou partindo de preço e o que eu estou usando de flexíveis. Aí, através do BI, a gente controla isso, né? E ali, como falamos, do conta corrente de RCA. Aí é o caso. Se usar, eu gero como conta corrente consumindo do saldo. Não usou, é aquela possibilidade que tem até dentro da 561, que por muitas vezes é muito polêmica, né? Aquela possibilidade da 561. Se permitir usar, consome conta corrente. Se o cara não usar, é para gerar o crédito ou não? Aquilo ali gera bastante discussão.
Então, entrando ali também na parte de desconto, né? Já falamos da 561, ela também é diretamente relacionada ao conta corrente. Não sei se o Abimael está participando, o Abimael é um excelente exemplo, o Abimael da 4E, né? Em relação a essa possibilidade do conta corrente. O que acontece? Ele soube separar muito bem o que é política de desconto que é bancada pela empresa, que não deve consumir do conta corrente, porque é da empresa, e o que é política que o RCA vai ser penalizado ou gratificado, entendeu? Então, nesse cenário, ele soube criar lá, eu lembro que nós criamos para ele lá, classe por cliente, cliente de A a F, e automaticamente esse cliente já estava dentro ou fora de determinada política de desconto, aumentando ou reduzindo o percentual de desconto. Foi muito legal, foi uma das experiências mais interessantes que a gente fez em relação ao fluxo meta, conta corrente de RCA e política de desconto. Aqui até a gente nem colocou, mas ainda temos dentro disso a possibilidade de remunerar o nosso vendedor. E aí vamos falar depois uma live só disso, né? Remuneração variável para a nossa equipe de comercial. E aí você tem a 3305, que você pode unir isso, né, do conta corrente, o quanto esse vendedor utilizou desse conta corrente que é estabelecido pela empresa, ele pode ser remunerado de parte disso. Você ainda tem... É importante, pessoal, a gente falar disso. Na live passada falamos sobre preço, e quem não viu a live, está disponível no nosso YouTube, canal da R. Falando sobre preço, às vezes você leva para uma precificação, uma margem de 15%, 18%, 20%, só que você libera um flexível também de 20%. Você está matando aquilo que você definiu no preço. E aí, fazendo vínculo com o top, a gente já encontrou muito. Às vezes o cliente nem sabe, às vezes, poxa, eu não estou ganhando dinheiro, mas de hoje está vindo esse 20%. Em algum momento, alguém flexibilizou aquilo e se tornou regra. Esse é o grande problema que a gente normalmente encontra nas empresas. Aquilo que era para ser uma exceção vira regra. E aí isso acaba interferindo diretamente no resultado da companhia. É o cenário, né? De às vezes o cara não dominar, aí é o que a gente fala, de conseguir utilizar o máximo do ERP. Acaba que usam aquilo ali achando que é momentâneo, mostra isso para aquele usuário, e o usuário usa aquilo pro resto da vida. Quantas vezes nós já chegamos ali num cliente, você faz um select ali numa 561 do cara, a gente tem mais de 400, 500 políticas ativas. Ninguém consegue controlar isso. Aí deixa de ser um fator atrativo e vira um fator detrator, porque ninguém sabe nem o que tem. Então, é uma política sobrepor na outra e por aí vai. Então, e no entorno, né, via de regra, né? Quem domina, tanto é que quando você vai na 316, sempre vai te mostrar ali quem é a política dominante. Salvo contrário, esteja chumbada na 561 para sobrepor todas as outras, né? Mas pré-dominante é sempre a maior. Então, às vezes, o cara se perde em meio a tantas políticas ali. E recentemente, né, até tive um cliente em que a comissão de um determinado produto ia ser aumentada para que ele vendesse mais, para que os vendedores tivessem incentivo em vender aquele produto. Porém, entretanto, todavia, ele alterou essa comissão no cadastro do produto e não em uma política. Consequentemente, o que aconteceu? Acabou a venda desse produto, chegou nova remessa, o produto continuou dando comissão dobrada, porque não havia vigência, não havia controle, não havia uma política para balizar isso. E quando você se alterou no cadastro, você se perde. Porque, acabou o movimento, acabou a política. Não, isso continuou porque se perde nesses controles. Essa gestão se torna muito frágil, tá? E esse é o movimento que a gente traz aqui. Então, avançando, num outro tópico, essa é a parte. Esse é o tópico, gente. Para tudo que você estiver fazendo, tudo que você estiver fazendo agora e foca nesse momento. Se a gente pudesse pedir para vocês focarem em algum momento dessa live, espero que foquem em todo, mas este é um ponto muito importante. Margem garantida. Como que eu vou garantir a margem de rentabilidade para a minha empresa? Muitas empresas que a gente chega para prestar consultoria, para apoiar os nossos clientes, a principal dúvida e o que eu mais escuto é: Raione, eu quero rentabilizar os meus pedidos. Eu quero que o meu pedido dê lucro. E aqui, poucos clientes, ou poucos, né, assim, no mercado a gente encontra,
aquilo que o Alisson falou, a dificuldade de criar critérios, de trazer para dentro das políticas e regras da companhia formas de rentabilizar e garantir a rentabilidade do pedido. É aquela maturidade, né? Até a gente já vislumbra olhando ali para o balanceio, né? Você olha para o 124, você querer ver aquela última linha sobrando para você, mas poucos clientes conseguem até ter a maturidade de olhar para o 124 e ter clareza nela. Mas ele vai na 201 e precifica, almejando aquele resultado. Aí é aquele cenário. A 201, que foi o que nós falamos na última live, ela é o preço base. Ali tem que haver um mínimo de maturidade em saber o que é aquela composição, mesmo que básica. Saber se é uma pergunta que a gente sempre faz para dono, né? Principalmente aqueles que realmente põem a mão na massa, que precificam até hoje. Cara, o que você almeja de lucro aqui? O produto X tem que dar 15, o Y tem que dar 12 e por aí vai. Mas aí, no final, ele não consegue falar que isso que eu estou propondo agora vai se perpetuar até a ponta de gôndola, até o PDV, até lá na máxima, lá, se vai ser garantido. Aí são todos esses parâmetros daqui, gente, não está nem, sei lá, 1/10 dos parâmetros que nós precisamos explodir para ter essa margem garantida. É a resposta que eu sempre procurei por muito tempo. Quais parâmetros e processos envolvidos para essa proteção de margem? E uma outra resposta também que a gente nunca teve, e todo mundo fala que não existe no ITOR, e nós já provamos que funciona. Hierarquia na liberação do pedido conforme a margem do pedido. Já foi testado, validado, viu um monte de prova disso, cliente nosso aí que está participando da live, que isso funciona, foi testado e está rodando até hoje bonito. De um coordenador liberar até margem X, supervisor até margem Y e o diretor até margem tal. O workflow de liberação de pedido por margem funciona dentro do ITOR sem nenhuma customização. Conhecemos algumas triggers que se colocam para validar pela permissão da 1528, por aquela faixa de desconto. Também funciona, mas fizemos usando as próprias ferramentas do ITOR. Voltando àquele assunto. Se temos um processo maduro, qualquer outra coisa ali para frente a gente consegue implantar. Trouxemos aí para vocês algumas informações pré-definidas, que são as básicas do processo envolvido em relação à proteção de margem, que a gente tem lá o parâmetro da presidência, que é onde eu falo da minha margem ideal. Posteriormente, eu tenho também a proteção que eu posso trazer ela pelo plano de pagamento, só que aí vai depender também das permissões envolvidas na 336 e por aí vai, 316, aquelas 67 permissões lá. A margem mínima também, que eu trago da própria 203, que eu posso ter uma margem X em um lugar e ter uma margem mais analítica pelo próprio produto. E ali, posteriormente, as permissões envolvidas na própria 336. Aqui, gente, nos traz um racional que alguns que usam já esse processo devem estar pensando, mas se eu implanto isso, eu vou ter que ter uma pessoa lá o dia inteiro olhando com a 336. Lá mais na frente, na hora que nós entrarmos nos KPIs de pedido perfeito, isso vai ficar mais visual para vocês. Porque hoje talvez vocês tenham essa dificuldade de ter muito pedido caindo bloqueado por motivo comercial, seja margem, seja financeiro, seja logístico, seja estoque, mas é por conta dessa falta de maturidade. A partir do ponto que a gente começa a medir isso, de saber quantos pedidos estão caindo bloqueados por motivos comerciais. Opa, vamos tratar isso, criar o fluxo que eu consiga falar, se hoje eu tenho 80% dos meus pedidos caindo bloqueado no comercial por motivo XPTO, nós vamos tratar isso e ter uma métrica, né? Meu objetivo é chegar em 20%, 15%, quiçá 5%. Tudo que for medível dá para ser controlável, né? Então, aqui essa parte de margem garantida, gente, em relação à parte comercial, que é a lucratividade, hoje nós falamos com VMIs, né? Que nós já testamos em vários clientes esse ciclo de eu conseguir ter a minha margem de precificação e jogar todo o ciclo ali para frente, a partir até das políticas de desconto e tudo mais, para que não sobreponha aquilo que o dono almeja. Se o dono falou que o meu mínimo é 8%, ninguém mais no sistema vai conseguir liberar isso. A não ser ele. Não é isso, gente. E para ficar claro também, pessoal, mais para frente vamos tocar nisso, mas vocês estão vendo a gente falar de bloqueios, né? Aí o Alisson comentou, mas vou ter que ter uma pessoa para ficar o dia inteiro em 336, 2336, 4136, etc. Não.
O nosso intuito, quando a gente fala de pedido perfeito e a gente mostra esses critérios, é que o pedido, ao chegar no INTO, isso já precisa estar estabelecido. Critérios de margem, critérios de permissão, critérios de plano de pagamento, tudo isso a gente coloca para vocês, que são opções, mas que não sejam empecilhos. Eles são artefatos que o sistema disponibiliza para você gerenciar e aprimorar os seus critérios de pedido. Esse é o ponto. Aqui nós temos N modelos, N possibilidades. Unindo isso de uma maneira concreta, madura, aplicável, traz benefícios para a companhia. Não é aleatório, não é aleatório, eu quero uma margem de 10%. Mas por que 10%? Aí é aquela parte que a gente sempre leva para os clientes de tentar nos posicionar de forma diferente. Nossa consultoria não é uma consultoria de ERP. Nossa consultoria é uma consultoria inteligente. Primeiro a gente vai discutir o processo da sua empresa. E é onde a gente traz um benchmark. Como que é o comportamento de outras empresas do seu mesmo ramo de atividade, que sejam em outras regiões. Porque talvez a pessoa que está tratando isso, nem ele saiba o que ele quer. Quantas vezes a gente chegou para implantar a precificação e perguntar ao próprio cara lá do compra, seja do comercial, qual que é a margem daquele produto, qual que é a margem daquele departamento, dele não saber. Ele falou, não, eu coloco o preço, eu não coloco margem. Então, assim, é trazer uma primeira maturidade para depois se falar de sistema. Primeiro é ensinar o que é a regra de negócio, o que é a estrutura. Trazer esse benchmark que a gente tem, que é o que realmente a gente vende para os clientes. Avançando, então, nosso próximo critério, quando nós saímos, então, comercial, o ciclo do pedido passa também por quem? Financeiro. Então, o pessoal do financeiro também precisa estar envolvido nas definições dos critérios de pedido. O principal aspecto da equipe financeira é garantir a saúde da companhia, certo? É sabido por todos nós que a equipe financeira, o gerente financeiro, o diretor financeiro, o principal papel dele dentro da companhia é garantir saúde financeira. Nisto, o principal ponto é uma avaliação de limite de crédito bem realizada dos nossos clientes. Porque se eu não tenho uma boa avaliação de crédito, e aí eu dou um crédito para qualquer cliente comprar qualquer valor, o meu índice de inadimplência estoura. É o trabalho, sempre nos chamam, né? Ah, preciso de uma consultoria aqui para reduzir minha inadimplência. A base da inadimplência é uma primeira liberação de crédito equivocada, ou o não acompanhamento, né? Importante falar então, isso. Nessa parte aí de limite de crédito, até você colocou lá outros pontos lá na frente, eu sei que tem lá no slide, o que acontece? O limite de crédito ele pode se tornar aquele primeiro do cadastro, a gente está até automatizando isso, nós estamos criando um processo aí interligado com várias regras de negócio para poder sugerir para o cliente o limite de crédito ideal a partir do cadastro, devido à nossa ferramenta de enriquecimento cadastral. Mas o limite de crédito aqui também, a gente pode falar do cenário em relação aos parâmetros de bloqueio. Que esse daqui até nos gera aquela documentação, relação de parâmetros alterados, que a gente tem que levar para a mesa. Essa semana mesmo eu tratei com um cliente, que ele falou, cara, eu preciso bloquear e liberar nesse cenário. O que acontece? Da gente falar dos parâmetros de bloqueio e liberação, não dá para eu pegar aquela relação nossa e simplesmente entregar ela para o cliente. Tanto é que quando a gente vai trabalhar o processo de liberação e bloqueio de limite de crédito, é sabido que a gente faz ele ali na segunda de manhã para poder acompanhar todo o faturamento para não parar a empresa. Porque é uma mudança conceitual, é uma mudança de regra de negócio da empresa. E isso vem de anos de experiência, né, que a gente tem. Ah, na hora de eu baixar um título, eu posso liberar o cliente ou não. Eu já fui com esse parâmetro lá para baixo, você fala, não, você tem que pôr ele como sim, libera. Mas já ouvi outros argumentos que é assertivo. Cara, não, eu não quero que libere o meu cliente, que me pagou atrasado automaticamente. Que é o processo, até aquela regra de negócio em relação ao processamento do arquivo. Que hora que o arquivo tem que ser processado? Por isso dá aquele cenário de muitos clientes quererem automatizar isso. Por quê? Tem cliente que demora a processar o arquivo da 1502, da 1512. Suponhamos, se ele processou 8 horas e o cara está querendo comprar 10 horas, está liberado, porque o parâmetro está ativado.
Só que vamos supor que ele não processou. Aquele título que o cliente pagou na quarta-feira, e eu estou rodando o arquivo hoje, na quinta ou na sexta, seja D+1, eu mesmo com o título pago, eu não consigo comprar. Aí é onde entra os cenários manuais. O cara sabe que pagou, mandei o comprovante de pagamento. O cara faz o quê? Manualmente, 1203, libera o limite de crédito. Na hora que baixar o título, se o cliente antes tinha um limite de 3 mil, o cara alterou para 6 mil, é 5 mil o resto da vida. Mudou. Então, assim, um processo que nós acabamos de falar, né? Um processo que era ocasional, acabou virando regra. Aí é onde começa o ciclo de inadimplência, a bagunça, de eu não saber mais o limite de crédito e por aí vai. Então, essa linha de limite de crédito, tanto é que gera, nós temos esse documento, chama Relação de Parâmetros Alterados. Ali envolve mais de 20 parâmetros só falando de liberação e bloqueio de clientes. Toda vez que a gente mexe nele, a gente deixa aí para os envolvidos, para o TI da empresa, para o dono, gerente financeiro, porque se precisar voltar, vocês vão estudar lá o porquê que a gente colocou como 5, como não, com 20 dias, com 15 dias e por aí vai. E aqui, pessoal, nós colocamos 4 aspectos. Tem vários outros, né? Já percebemos aqui que uma única linha dá abertura para várias questões. Então, aqui nós colocamos 4 aspectos para a gente conseguir, né, fazer uma live um pouco mais enxuta, porque se a gente deixar aqui, a gente segue horas falando disso. Mas 4 tópicos: limite de crédito, valor mínimo de pedido ou do plano de pagamento. Será que esse cliente pode comprar esse plano? Será que esse pedido atende esse plano? Para eu colocar esse plano, qual que é o valor que eu posso para que eu tenha rentabilidade? Um terceiro é cliente monitorado. Eu tenho um acompanhamento daquele cliente até que ele seja um cliente saudável, se ele vem de movimentos de inadimplência, se ele é um cliente que está em observação no mercado. Então, eu tenho condições de avaliar isso. E o quarto, pelo menos importante, são os níveis de venda ou prazo médio, que tem um alto impacto em todo o processo, desde que cobrança aquele cliente tem acesso, que prazo ele tem de acesso, inclusive no acerto, que vai impactar, consequentemente, lá na minha equipe financeira. Essa parte aí do nível de venda, por muito tempo que eu fui da consultoria Melhores Práticas, tem um indicador lá no MyAudit sobre isso. Toda vez que se mexia naquilo ali, era um risco de parar faturamento. Por quê? Se o cliente não tem a maturidade ou nunca usou aquilo, você trava o máximo lá que ninguém consegue imputar pedido, não consegue fazer mais nada. Você para um balcão, você para tudo, você para o carregamento. E você começa a pegar alguns, sei lá, até ação de má fé. O cara que antes pegava uma moeda D e fazia ela virar boleto, que muda toda a precificação. Então, é o que a gente sempre fala, gente. Um parâmetro pode mudar todo o processo de uma empresa. E esse nível de venda é o que eu tinha mais medo de pôr a mão. É um dos que eu falava assim, ó. Você quer mudar? O cliente vinha com essa ideia da gente mexer nesse assunto numa quinta-feira. O cara, sexta-feira eu vim pegar um voo, no mês que esse trem. De jeito nenhum. Se quiser, a gente agenda outra semana, segunda de manhã eu ponho a mão nisso. De quarta para frente, isso não é assunto para se mexer. Nível de venda é mudança cultural. Se o cara não sabia o que era, só põe a mão nisso de segunda até quarta, de manhã. Então, vai travar. Então, no nosso primeiro tópico dos aspectos financeiros, falando sobre limite, nós elencamos 5 movimentos. Então, que o nosso limite de crédito, como nós falamos, é saúde da empresa. E, gente, consequentemente, se existe inadimplência, é porque houve um limite liberado, naturalmente. Só que isso também não tem que ser um tabu, não tem que ser uma dor da equipe financeira. Isso pode ser também benéfico. Em que movimento? Se eu tenho um cliente que compra bem, que me paga em dia, que tem um movimento, né, adequado, nós temos também, além da condição de redução do limite, o que normalmente é o que muita equipe financeira acaba se colocando, né, entrando no impasse. Não vou aumentar o limite, quer ficar protegido aqui. Só que o cliente é um bom pagador, é um cliente que está crescendo e precisa de mais movimento, mais crédito na praça. Nós temos a 1230, que poucos clientes utilizam. Até esses dias eu fui num cliente e falei assim, nossa, eu precisava alterar os limites de crédito aqui. Entrei em cliente a cliente, eu tive que pedir um TI para alterar. Aí quer fazer um movimento via banco. Sem log, sem nada. A gente nunca recomenda movimentos via banco. E aí você não tem log, você não tem parâmetros, você não tem critérios bem estabelecidos, que estão, né, dentro das regras da rotina, muitas vezes para fazer devidas validações, que eventualmente
quando você olha apenas o número, você não está vendo. Mas a rotina foi desenhada, a rotina foi estabelecida para ter esses critérios e trazer para o usuário aquilo que os analistas já pensaram. Tem outras coisas, né, que podem ser estabelecidas, mas esse é o conceito, por isso que a gente indica muito usar aquilo que o RP tem de possibilidade. Existem outros mecanismos, existem outras ferramentas que vão agregar as funcionalidades existentes no RP e não ao contrário. Então, a 1230 é um movimento que, se eu tenho um cliente que vem comprando bem, vem pagando bem, faço uma análise de um período e eu estabeleço critérios para aumentar automaticamente o limite desse cliente. Eu estabeleço um critério que ele sai de um limite de 5 para 7 mil, se ele está pagando bem, se ele tem uma média de venda dos últimos 12 meses, dos últimos 6, e eu traço um plano de limite de crédito, de aumento ou redução, onde eu tiro uma análise muito manual, analítica do meu analista de crédito, e ele vem, então, para fazer esse movimento, automaticamente validando todo o ciclo da vida do nosso cliente. Ainda dentro do nosso plano, pode falar do plano que eu vou ver aqui. Só um instante, vou ver nosso Instagram. Pode ir. A live tá rodando bem, né? Tá, perfeito. Só retomando ali na ponta, não posso deixar de falar nisso, falando de 1203 e 1230, essas rotinas, gente, de liberação de crédito, de alteração do comportamento do cliente financeiro, até quando a gente vai fazer uma revisão dos parâmetros de permissão e esse tipo de coisa, até criação de perfil. O que acontece? Quando a gente vai fazer isso, a gente separa quem é comercial e quem é financeiro. Consequentemente, gente, acesso à liberação de crédito, alteração, esse tipo de coisa, infelizmente, comercial não pode ter a mão nisso. E aí a gente amarrar cachorro com linguiça. Então, no comercial, eles têm acesso à liberação de comercial, que é política de desconto, comportamento de venda. Financeiro, gente, essas rotinas, as permissões dela, o perfil de acesso a ela, tem que estar na mão de quem é financeiro. Então, até esse cenário, né? Esse cenário de criação de perfil foi criado um pouco recente, não existia dentro ali da 530. Lembra que foi uma rotina, o processo foi criado recentemente. E poucos clientes utilizam. Então, a maioria dos clientes entram ali um a um para fazer alterações. Sempre que a gente vai fazer algum tipo de trabalho, a gente cria isso, essa estrutura de perfil. Para quê? Para que a gente saiba quem é quem dentro da empresa. Então, aí entra o cenário de, primeiramente, a gente cria um organograma, uma estrutura para poder depois revisitar esses parâmetros e permissões de acesso. Agora, entrando nessa parte aí do plano de pagamento, que é o valor mínimo de pedido por parcela, nós fazemos esse desenho também, que é o quê? Para garantir essa estrutura, para garantir um valor mínimo que é o que foi almejado pela empresa. Então, tudo que a gente falar aqui é criar a estrutura do que realmente vocês trabalham aí no dia a dia. Isso acontece muito por conta do seguinte: por muitas vezes a empresa cria um critério, mas cria o critério no papel. Não aplica isso dentro do sistema. Aí é a parte de eu sair da ideia e ir para a prática. Aí agora sim nós vamos virar consultor de RP. Depois de definir a estrutura, o processo da empresa, nós vamos pegar o que foi definido e vamos levar para dentro do RP. Estruturado, desenhado, sabendo o que a gente vai alterar e documentado principalmente, gente. Nossa consultoria, quando executa um trabalho dentro do cliente, vocês podem sentir isso, o cliente já trabalhou conosco. Nós geramos muita documentação, é a nossa forma de se tornar a consultoria algo tangível, de tangibilizar o nosso trabalho, de ser algo palpável, do cliente saber o que nós estamos fazendo, compreende? É porque muitas vezes os clientes acham, muitos amigos também, acabam tratando a consultoria apenas olhando para o sistema. E aí, quando você não olha para a empresa, você não enxerga como a empresa trabalha, como deve ser, você se perde. Porque você quer aplicar no sistema uma regra de negócio que não foi estabelecida. É onde gera problemas. Porque uma regra de negócio mal estabelecida gera uma parametrização mal feita. E aí, por isso nós falamos muito disso. Primeiro definimos processo, regra de negócio, para depois, então, aplicar ao sistema. Vamos todos? Já desses pontos, faltou só lá a parte lá do nível de venda por valor mínimo, né? Mas daqui é a relação da cobrança com o valor mínimo. Agora entra um pouco nos aspectos logísticos, né?
Então, aspectos logísticos. Nos aspectos logísticos, a gente tem um parceiro, né? Prática Logística, faça lembrança, que é o nosso amigo Anderson Alves. Mas de aspectos logísticos, também separei 4 aqui para nós falarmos, que são aqueles movimentos de cortes ou faltas nos pedidos, prazos de entrega, entregas bem-sucedidas e os retornos desse movimento. Dentro disso, pessoal, aqui eu não vou me ater ao analítico, porque eu quero trazer para vocês um outro conceito, mais do que sistêmico. Porque sistema nós temos várias rotinas para tratar, para cadastrar prazos de entrega, para realizar os cortes, as faltas. Até muitos clientes, mais do que eu imaginava, tenho ido em alguns clientes e percebo que muitos não têm utilizado o processo de conferência, imprime o mapa de separação, vai para o separador e não faz conferência via mentor, não faz nenhum modelo de bipagem de produto, e isso acaba gerando outros problemas dentro do armazém, né? Seja por separação incorreta, seja enviar produto. Às vezes são produtos muito similares, mas o código é diferente, o código de barra é diferente, são produtos distintos, e isso acaba gerando confusão ali. Então, nós avaliamos isso. Para os aspectos logísticos, eu queria trazer para vocês um tópico que é um pouco diferente de sistema. Como nós falamos anteriormente, nesse último momento, falar de regras de negócio, de processo. Para avaliar aspectos logísticos dentro do pedido perfeito, nós temos um conceito que nós avaliamos 4 critérios em que ele se torna um índice, ele se torna um conceito chamado OITIF. Esses 4 critérios, eles trazem, então, sendo acuracidade de estoque. Então, se o seu estoque está bem movimentado, se você tem qualidade, se você tem garantia da quantidade em que o seu vendedor está vendo lá no sistema, está vendo no palmo, efetivamente existe no depósito. Outro é se a performance da sua equipe de separador, conferente, expeditor está bem alinhada, se o pessoal tem capacidade e competência para fazer uma boa movimentação. Pessoal da roteirização, e aí se você usa tecnologias para isso, um roteirizador, que aí no mercado nós temos ambos, temos inúmeras, né, possibilidades já vinculadas ao Mentor, ou se você tem uma equipe competente para fazer esse movimento. E por último, não menos importante, o retorno, né, da conclusão das entregas bem realizadas. Esses 4 tópicos nos levam para um movimento de análise de um índice chamado OTIF. O que é o OTIF? Muitos clientes que nós vamos acabam não entendendo isso, mas é um movimento de apurar se os meus pedidos foram corretamente e bem atendidos nos conceitos logísticos. O primeiro deles, que é o OT, né, que é o On Time, ele vai fazer um processo de prazo de entrega. Quanto tempo eu demorei para fazer a entrega desse pedido? O pedido chegou aqui na segunda-feira e eu entreguei na terça. Esse é o prazo de entrega esperado? Esse é o prazo de entrega bem visto? E nós temos rotinas do Mentor para cadastrar isso. Cadastrar prazo de entrega, acompanhar prazo de entrega, quanto tempo o meu motorista leva para fazer uma rota, quanto tempo a minha equipe logística demorou para liberar a carga. E isso faz parte do conceito do processo logístico, olhando para o nosso pedido perfeito. Lá no início eu falei que normalmente, quando a gente fala de pedido perfeito, o pessoal só olha para esse movimento de aspectos logísticos. Mas ele vem muito mais do que isso, como nós podemos observar nos 2 tópicos anteriores. Após eu avaliar, então, o on time, que é no tempo, quanto tempo eu fiz a entrega desse meu pedido, um outro movimento é in full, que é o meu pedido foi completamente atendido em qualidade, quantidade, integridade. E aí, o cliente pediu 10 unidades de um produto. Eu atendi as 10 ou não? E aí nós olhamos lá para a acuracidade de estoque. Aquilo que o cliente me pediu, eu tinha para atendê-lo? E aí, o fato de ter para atender não é por falta, mas meu vendedor olhou, não, cliente, eu tenho as 10 para te atender, eu tenho quantidade de 10, mas quando o pedido saiu, as 10 estavam carregadas, as 10 foram no caminhão. Esse é um movimento muito importante. E segundo, as 10 saíram do depósito, mas chegaram 10 lá no meu cliente, e nós temos os percalços do caminho, normalmente eu tenho as avarias, eu tenho esse movimento. Unindo esses 2 tópicos do on time e in full,
ele vai gerar para nós o OTIF, que é quanto por cento dos meus pedidos foram entregues no prazo e quantos por cento dos meus pedidos foram entregues completamente e perfeitamente. Isso vai nos dar um indicador. Esse indicador vai para a equipe logística avaliar a qualidade do serviço prestado. Esse cenário aí é um trabalho que nós estamos fazendo lá no chatbot, que o cliente está pegando exatamente por conta disso. Pegando de ponta a ponta o processo dele, desde o momento da primeira comunicação com o cliente, separação, faz todas as validações para a melhoria desse processo. Então, assim, às vezes, quando ele faz lá uma separação, que o cliente recebe algo que não estava proposto, o cliente dele recebe um mapa de separação via chatbot. Se naquele mapa de separação já tem algo errado, a comunicação já está ali dinâmica. Então, o próprio cliente fala, ó, isso daí não está conforme o que eu pedi, não é essa marca, não é esse item, não é esse tamanho. Então, já evita um processo final errado, entendeu? A gente chega em muito cliente que um dos principais motivos de devolução, quando você vai avaliar uma 1328, por exemplo, os principais motivos de devolução de cliente é o quê? O cliente não pediu. Mercadoria em desacordo com o pedido. Acontece muito. E aí não adianta você separar bem, entregar completamente no prazo, se não é o que o cliente pediu. E aí nós voltamos lá atrás naqueles critérios comerciais que nós vamos falar daqui a pouco também, que é o item foi incluso corretamente? No movimento do chatbot, que o Alisson comentou, isso já é possível ser percebido pelo próprio cliente no ato de emissão do nosso mapa de separação. Então, vários ciclos, a gente consegue trabalhar. Quando eu tenho esse movimento do aspecto logístico que traz um índice de qualidade do serviço prestado, então o nosso OTIF, nós tratamos então algumas rotinas do entorno que nos levam a poder avaliar alguns movimentos da nossa equipe. Dentre eles, quantos cortes eu estou tendo? E aí nós temos duas rotinas para avaliar esses relatórios. É importante saber que, para ter esses relatórios, o processo anterior ao relatório precisa existir. Não adianta eu querer emitir um relatório de corte se eu não faço conferência. Então, isso é um movimento. Exemplo, eu fui lá numa 336 e tirei o produto do pedido porque eu não tenho, ou alterei a quantidade. Isso não é considerado corte. Embora no seu processo possa ser um corte, mas o sistema não vai enxergar que isso foi um corte. Consequentemente, sem essa métrica, sem esse movimento, não é possível avaliar quanto de corte eu estou tendo, consequentemente, uma ação para resolver aquilo. Temos ainda falta. Aí aqui a falta, pessoal, ele tem dois aspectos. O corte é, eu tinha 10, o vendedor mandou 10, mas só tinha 9 fisicamente, gerei corte de 1. A falta, ele está muito ligado com o movimento que nós falamos algumas lives atrás, que é sugestão de compras. Se o nosso vendedor está precisando de uma mercadoria e não tem, isso entra no nosso conceito de pedido perfeito, porque eu estou deixando de atender satisfatoriamente o meu cliente por uma falta de produto a qual eu não consegui identificar. Eu estou tendo demanda e não estou conseguindo atendê-lo. Esse é aquele processo base da sugestão de compra, né? Que é aquele negócio, eu tenho demanda. Então, se eu estou tendo demanda e não tenho estoque, eu tenho que comprar. Então, ele até tem um parâmetro dentro da própria 242 que determina se eu vou contar com esse dado como uma quantidade a ser comprada ou não. Muitos clientes, quando a gente leva essa ideia, o cara não sabe, porque ele não sabe se está sendo registrado correto, né? Aí entra até o critério de possibilidade de ação de má-fé, que por incrível que pareça, isso acontece. O RCA vai lá e fica colocando uma falta falsa para poder gerar motivo de compra de um produto que ele acha que tem que comprar. Então, complicado é isso, é uma faca de dois gumes esse cenário. Então, tudo tem que ser, tudo foi implantado, é aquele reforçando aquilo que nós vamos falar, né? Tudo foi implantado, tem que ser medível, porque a gente vai lá, por muitas vezes, quantas vezes você implantou isso daí, a gente vai lá no cliente, tem lá pedido de 4.000 unidades, sendo que o cliente nunca comprou isso. O histórico do cliente é comprar 200. Aí você vai entrevistar o RCA, fazer o levantamento físico, que não é sistêmico, né? Não, eu coloquei isso aí por conta... O ruim é isso. Que os clientes estavam pedindo e eu queria comprar. Eu coloquei num cliente só. Então, um outro movimento. Então, cortes e falta, temos as avarias, onde a 1182 nos possibilita gerenciar isso, né? Temos a 1181 e 1182 para fazer esse movimento. Alguns clientes usam o lançamento direto lá no bloqueio de estoque, às vezes uma 266 ou no próprio WMS. Mas o correto, a gestão da avaria, porque
nós temos dois movimentos que podem gerar a avaria, né? Ou três, dependendo de como você se movimentar. Um é na chegada da mercadoria, e não é esse momento que a gente está falando, não estamos olhando para ele agora, porque nós falamos dele anteriormente. Essa avaria vira até devolução, né? Essa avaria da chegada vira devolução, então não é esse movimento. A avaria é, entrou no caminhão, o meu motorista foi entregar e não teve condições do cliente receber porque não havia qualidade do produto. O produto chegou avariado, chegou estourado, chegou a caixa quebrada e a mercadoria retornou, gerando uma devolução, e aí eu tenho essa avaria. Isso é lá no InFull, que é a qualidade do nosso pedido. Eu atendi o pedido completamente, e aí a nossa gestão de avaria. E por último, não menos importante, o acompanhamento da entrega. Nós temos no Intor rotinas para cadastrar e monitorar isso. E ali nós temos duas rotinas que eu trouxe aqui para vocês, de relatório, 908 e 990, que é o acompanhamento, é os relatórios. Às vezes eu vou num cliente que nunca nem abriu essas rotinas, nunca nem viu que rotina é essa. Mas é possível pelo próprio Intor acompanhar isso. E para aqueles clientes que já evoluíram, tem um outro movimento, já tem roteirizadores, tem todo o movimento de acompanhar a localização em tempo real do seu motorista e saber se aquela rota foi bem sucedida, se ele já gerou alguma devolução, se a equipe de saque já foi acionada por algum motivo de entrega, se não conseguiu realizar a entrega porque o cliente não estava ou não era a pessoa esperada. Então, esse movimento de aspectos logísticos sendo finalizado no acompanhamento da entrega. Nós estamos tendo muita demanda nesse assunto e leva ali para várias outras ferramentas auxiliares. Uma delas é o IntelliPost. O IntelliPost ele tem toda essa estrutura de organização de entrega, frete. Então, você tem clientes grandes investindo alto em ferramentas para esse relacionamento. Porque nós tivemos algumas ondas, né? Na pandemia veio a onda do e-commerce. Sim. Mas o que acontece? O e-commerce eu compro e alguém tem que entregar. Eu compro e alguém tem que relacionar. Por que nós não entramos muito nessa onda de e-commerce? Eu não tenho interesse em criar um e-commerce. Eu tenho interesse em integrar com o e-commerce, marketplace, o que tiver. Mas eu tenho interesse em integrar com todos os correlacionados. Meios de pagamento, conciliador de cartão, igual nós temos integração com o Ripples, o IntelliPost, que é o quê? Cotação de frete, acompanhamento da transportadora e tudo mais. O e-frete faz um movimento posterior. O e-frete, que também controla o CIOT. Então, assim, são ferramentas que vários clientes utilizam, correlacionadas a esse ecossistema e que são diretamente ligadas ao processo do Intor. E a gente tem a integração nativa, né? A gente faz tudo via API. Então, dentro desse processo de acompanhamento de entrega, desde a formação do pedido e cotação de frete, vocês vão ver que existem inúmeras ferramentas, além de rotinas, né? Então, pessoal, olhando esses três aspectos que nós colocamos, então, aspectos comerciais, aspectos financeiros e aspectos logísticos, nós fechamos o ciclo de pedido, os momentos, os eventos que acontecem nos nossos pedidos de venda. Então, desde a nossa equipe comercial que faz a digitação, que faz a checagem, que faz as políticas, regras comerciais, a equipe financeira que vai fazer a avaliação, vai monitorar a saúde financeira do nosso cliente e critérios de pedido, pagamento, cobrança, plano, etc. E a equipe logística que vai dar o checkmate para o nosso pedido, ok? Então, fechamos esses aspectos. Para esses três movimentos, eu queria saber, antes de ir para o nosso próximo tópico, perguntas. Se temos alguma pergunta aí para a nossa equipe. Temos alguma pergunta? Temos sim. William Miranda. Sim. No caso, tem como colocar o pedido automático? Pedido automático, só isso que você falou? William, você falou do pedido automático. Nós temos algumas condições de pedido automático. Mas o que seria o pedido automático? Eu vou pedir para você colocar para mim, porque pedido automático, pessoal, pedido automático de compra, talvez seja o de venda. Vamos supor que tem um pedido automático que é uma evolução que o pessoal do Compras tentou lá na época do Flávio Anjos, que era o quê? Vamos pensar no ciclo de clientes nosso, no nosso ecossistema. Eu tenho um grande distribuidor, okay. Suponhamos um Pérola da vida. Abaixo do Pérola tem alguns atacados, abaixo desse atacado tem alguns varejos. Nós atendemos de ponta a ponta. Concorda que quando eu implanto um processo de sugestão de compra, um Pérola da vida, ele sabe o comportamento de venda? Ele pode muito bem criar um processo de automação do pedido de venda. De eu criar um pedido de venda automático. Penso que seja isso que ele esteja falando.
Porque no compras, muito se discutiu essa ideia. Como eu sei o meu comportamento e a minha necessidade, já, ao invés de eu ter que entrar no 220 e montar o pedido, eu já saber aquela quantidade, colocar um índice para cima ou para baixo, conforme estruturação de pallet e por aí vai, e já montar o carregamento automático. Ok. Entendeu? Então seria, penso eu que seja isso. Me confirma se é, William. Confirma pra gente se esse pedido automático é esse que a gente está falando, um pré-pedido de venda. O Jean está sugerindo, né? Vamos ver se ele consegue confirmar pra gente poder detalhar esse assunto. O René, ele fez 3 comentários aqui, né? Usa a 1230. Como faz com a margem? Tem algum produto, tem composição de margem? A 1230, falando primeiro do crédito, a 1230 você pode ter diversos critérios para aumentar ou reduzir o limite de crédito do seu cliente. E você vai olhar isso na saúde financeira dele. Então, qual foi o comportamento do seu cliente em um período específico? Então, você pode escolher analisar períodos de 6, 12, 18, 24 meses. E à medida que o seu cliente se comportou nesse período, você estabelece um critério para aumentar ou reduzir o limite de crédito. Esse é o movimento da 1230. Já o movimento, o outro falou, foi da margem. Será que ele estava pensando em uma automação de margem? Nós temos movimentos para proteção da margem, como nós falamos. Eu tenho proteção da margem do pedido como um todo, e aí é clientes que já estão na maturidade de rentabilizar pedido, tá? Então eu quero que o pedido como um todo tenha critérios de margem, independente do desconto de item A ou B. Se o pedido como um todo deu margem X, estabelecido. Já dentro do produto, é possível também estabelecer de um nível mais analítico. O Intor tem muito movimento de atender do menor para o maior. Normalmente, em diversos critérios, o Intor trata do menor para o maior. No produto, isso é possível, onde eu quero rentabilizar um item específico, que eventualmente eu tenho um custo de produção mais elevado, eu tenho um custo de transporte mais elevado, eu quero avaliar este item de maneira individualizada. Dentro dele é possível estabelecer critérios de rentabilidade, que aquele item, especificamente, independente do pedido, ele precisa rentabilizar em X%. Aí é o critério das visões que nós já criamos no BI, né? Saber quem é que está trazendo mais, quem está usando mais ou menos da política de desconto, até para calibrar isso, porque quem não tem essa maturidade, a gente tem que partir do zero e vir fragmentando seção, categoria, departamento, cliente, fornecedor, região, linha de produto, para chegar a encontrar o melhor comportamento para aplicar aquela margem. Quando vai se implantar a precificação, é bom fazer esse investimento também, talvez numa análise de indicadores para poder ter esse resultado. Okay. Só mais uma, para a gente avançar. Mais uma que então, eu vou colocar outro aqui, o Glauco. Como se estabelece um valor mínimo para pedido na 132? Tem alguma forma de liberar para algum cliente ou pedido específico? 132 é mãe, né? Depois, quando eu desço para alguma determinada especificação, eu tenho que validar se a gente consegue tratar isso via 302 ou criar alguma política para isso, né? Valor mínimo de pedido, normalmente, nós temos 3, 4 níveis. O primeiro e o menor, cliente. O segundo é plano de pagamento, que ele está para todos os clientes que utilizarem aquele. Eu tenho ainda cobrança, que é possível estabelecer valor de pedido. E, por último, não menos importante, 132. Então, em um nível, é possível estabelecer limite, né, valor mínimo de pedido. E aí, isso pode ser geral, no 132, todo cliente precisa comprar no mínimo valor X. Posso estar, se o cliente quiser comprar no cartão, eu vou ter valor mínimo de X reais, porque eu tenho uma taxa, tenho critérios que eu quero abranger esse valor. Eu quero que ele comprar no boleto. Para clientes que compram no boleto, eu tenho um nível de venda mais elevado, porque eu tenho um risco de inadimplência, não é uma venda à vista, então eu tenho um valor mínimo. Ou plano de pagamento, que aí eu posso estabelecer valor mínimo de parcela, por exemplo, né? Então, se eu quero um cliente que quer comprar em 6 vezes, a parcela mínima precisa ser de R$200. Então, é possível ter esse critério. E ainda dentro do nosso cliente, especificamente do cadastro,
nós podemos estabelecer esse critério em um nível mais analítico. Tá? Nós temos esse movimento que é possível estabelecer esses critérios de valor mínimo. Para a gente avançar, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês, assim como nós trouxemos nas outras lives, compartilhando aquilo que nós vivenciamos no mercado, de maneira a que vocês aprendam com os erros e deixem de cometê-los. De maneira a ajudar vocês para olhar para a sua empresa e falar assim, será que eu estou cometendo esse erro? E com base naquilo que nós vamos discutir aqui, como nós podemos evitá-los? Como nós podemos tratá-los? Como nós podemos gerir a nossa empresa a não errar também desta maneira? O primeiro momento e o primeiro erro que a gente mais encontra nas empresas é não estabelecer bons critérios comerciais. Esse tópico ele é importantíssimo, porque às vezes os gestores, às vezes o supervisor de vendas, às vezes o diretor comercial critica muito os vendedores ou critica muito a equipe financeira. Fica uma guerra, né? Corda ali de... Esqueci o nome. Fica brigando, né? Briga de corda. Fica vendo quem ganha mais. Um jogo de empurra. Cabo de guerra. Obrigado. Jogando um para o outro, mas ninguém estabeleceu bons critérios. Ninguém estabeleceu. Gente, a regra da empresa é assim. Exemplo, baixa flexibilidade do vendedor. Fica ali microgerenciando, né? Ele quer gerenciar cada micro desconto que o vendedor pode ou não dar. E aí nós voltamos lá atrás naquilo que nós falamos, políticas de desconto, flexibilidade no desconto comercial, flexibilidade no conta corrente. E aí ele não estabelece isso. E aí qualquer negociação que o vendedor precise, ele precisa ir atrás de um gestor. E isso, né, causa ali falta de critérios que o vendedor não consegue se estabelecer, não consegue saber como se comportar diante de uma negociação. Outro ponto importante que nós acabamos de comentar é falta de critérios mínimos para um pedido, para uma parcela, para um plano, para uma cobrança. Exemplo, tem muito cliente que tem a cobrança carteira. Para eu comprar em carteira, o que eu preciso ter? Qual o critério? Às vezes algum cliente coloca lá, cobrança diretoria. É só o amigo do diretor. Só o amigo do diretor que compra. Isso é um critério? Regras da empresa. Mas qual a boa prática disso? Qual o nível de venda para essa carteira? Qual o nível de venda para essa... E aí tem tantos critérios que não são bem estabelecidos que geram problemas. Ou às vezes você fala, eu tenho que contratar 15 pessoas aqui para o comercial porque tem que ficar analisando pedido a pedido. Mas por quê? Não foram estabelecidos bons critérios, consequentemente o transtorno é muito maior, porque eu preciso ficar microgerenciando essas faltas de definições. Com isso, a minha equipe de gerência, que, diga-se de passagem, tem uma hora cara, precisa ficar analisando cada vendedor vai negociar, precisa ficar ligando para o gestor pedindo permissão. Ô gerente, libera aí para mim. Gerente, libera esse desconto. Gerente, libera essa... E aí você não cria critério para o seu vendedor caminhar, negociar, que é para aquilo que ele foi contratado, e o seu gerente estabelecer outras regras. E aí é muito importante a gente falar disso, né? Talvez alguns dos nossos amigos aqui que foram para os seus MBAs ou foram para o mercado, foram estudar esse movimento, você vai perceber que a gerência de venda tem que estar no nível mais estratégico. Ele tem que estar ali para analisar visão de mercado, como eu posso me posicionar melhor, como o meu produto pode ser mais bem posicionado, como a minha equipe de venda pode performar melhor. E não, acho que eu vou liberar um desconto para esse cliente. Acho que eu vou liberar um conta corrente para esse vendedor. Não, acho que essa região aqui está... Ele fica microgerenciando decisões ao invés de flexibilizar o movimento do vendedor, caminhar e ele, então, tratar de forma mais estratégica para aquilo a qual ele foi definido. Essa parte do conta corrente, a gente, por muitas vezes, né, nas trocas de gestão, gerência comercial, quem usa conta corrente, peca muito no cara chegar e falar que quer incentivar a venda, forçar a venda e sai ali dando conta corrente à reveria, né? Querendo ou não, acho que não fica muito entendível, conta corrente, quando você dá um valor ali no conta corrente, é dinheiro que vai ser gasto lá na venda.
Você libera ali 60 mil para os vendedores gastar, é 60 mil de desconto que você está deixando de ganhar ali. Beleza, você vai ganhar em volume, a curva de Laffer, isso vai ser bem maior. Mas você deixou de ganhar 60 mil. Se não for muito bem estruturado, sabendo qual que é o objetivo daquilo dali, então talvez você vai estar jogando 60 mil no ralo. E às vezes muitos clientes têm um medo de utilizar o conta corrente e vai falar, ah não, meu vendedor vai segurar de todo mundo e um cliente só vai liberar os 10 mil que eu dei para ele. Estrutura de margem. Falta de bons critérios, de margem. Porque se um único pedido ele libera o conta corrente inteiro, ele vai estourar em alguma ponta. Mas para ele liberar isso, ele vai ter que quebrar algum range. Se a gente colocou os range, ele não quebra. Se ele não der para ninguém, ele dá só para um, só se vai atingir o range daquele cliente, daquela possibilidade dele. Então, esse discurso vai ficar para baixo. Então, ponto número 1, estabeleça bons critérios. Avalie a sua equipe, avalie o seu negócio, estabeleça bons critérios para a saúde da empresa ser estabelecida, ser guardada e a sua equipe ter flexibilidade de trabalho. Um segundo movimento, e aqui nós encontramos também muito isso em algumas empresas, é a guerra entre critérios. Normalmente isso acontece porque os departamentos não se conversam. Recentemente nós encontramos isso e acabou gerando o quê? A equipe comercial tinha um critério que a equipe financeira não concordava. E também a equipe financeira tinha um critério que a equipe comercial não concordava. E aí gera o nosso primeiro tópico, que é a falta de alinhamento. Normalmente a equipe comercial e a financeira brigam, porque não, o financeiro só libera até X valor de crédito, mas o comercial está pedindo um valor que vai além dos critérios financeiros. Poxa, vamos conversar? Vamos sentar, vamos alinhar os critérios entre as equipes, porque os dois têm os seus motivos, os dois têm as suas regras e a análise do departamento. Como que ambos podem caminhar juntos para que o CNPJ caminhe bem? Porque às vezes tem uma guerra de CPFs, né? O CPF quer brigar o critério que o CNPJ decidiu. Mas então, como que isso pode ser bem estabelecido? Um segundo movimento é a minha equipe comercial está prometendo algo que eu não tenho capacidade de cumprir. Onde eu gero... Não acontece, não. Acontece, não? Nunca. Acho que ninguém aqui... Não, a gente falou disso, mas ninguém aqui participou disso não, né? Acho que nenhuma empresa que está aqui com a gente, ninguém viu isso. Comenta aí pra gente. Quem já participou disso, levanta a mão. Eu acho que ninguém, mas vamos ver. Comercial está prometendo entrega em 2, mas minha equipe precisa de no mínimo 3. Gera insatisfação. Como que é esse movimento? O que a minha equipe comercial sabe? Qual que é o critério? Porque às vezes ela vende uma coisa, que é aquele famoso expectativa versus realidade, né? Terceiro, devoluções por erros logísticos ou comerciais. Acho que ninguém aqui acontece isso também não. Ninguém tem devolução por conta disso. Nesse caso aí, entra lá no critério que a gente talvez venha a ter uma live sobre isso, que vai ser o quê? O impacto da devolução na comissão. É onde começa aquela briga. Cara, se o vendedor vendeu e o erro foi da logística, às vezes ele não vai aceitar que aquele motivo de devolução seja ali detrator da comissão dele. Porque ele fez o serviço dele, o vendedor. Ele vendeu. Se a logística não conseguiu cumprir, então... é onde começa a briga quando a gente vai implantar a comissão, né? Então, aqui, erro comercial, beleza, é aceito reduzir minha comissão, mas um erro logístico, aí começa aquela briga, né? Aí o último fator aí, né, guerra entre os critérios, falar um pouco sobre o critério inicial de liberação de crédito ou liberação excessiva, né? É o cara que não tem controle nenhum, né? Até que você colocou ali, a gente falando um pouco ali sobre a 381. Antes da live, nós estávamos discutindo. Por muito tempo, eu venho, até hoje, se eu precisar voltar a entregar, essa ideia da 381, ela é muito assertiva. Tanto é que a medição dela é ali na 1269, que é eu saber quem está com excesso ou não. Porque o que é o erro do usuário? É saber usar a ferramenta que ele tem. A 381 é para aquele cenário que você falou, ó, o financeiro não quer liberar um limite, mas o supervisor de venda quer. Beleza, dá uma liberação na 381 para o cara, com as devidas permissão dele na 528, de até onde ele vai, e ele vai suplantar esse percentual, esse valor de excesso no limite de crédito do cliente.
É a diferença entre eu alterar o limite de crédito e eu superar ele. Se o cara tem 5 mil e o vendedor quer dar 8, se vir uma possível inadimplência lá na frente, eu vou saber que o cara comprou 8 mil com limite de 5, mas quem liberou foi a venda. Então, essa é a diferença. Eu não preciso daquela primeira guerra ali de CPF. É só dar responsabilidade a quem tem. Financeiro libera 1203. 1203 trabalha de que forma? Através de uma análise de crédito, tem todo um critério, toda uma régua de análise para liberar o crédito cliente. É uma liberação de comportamento financeiro. Já a 381 não. Se o cara quer bancar aquele risco ali, é o comercial que banca. Ele vai falar, beleza, você tem 5 mil, você quer comprar 7, eu vou bancar 2. Aí, tanto é que lá na hora que você faz a análise dele, ele vai estar com menos 2 mil. Só vai voltar a liberar crédito para ele quando ele pagar os 2 mil. Então, é esse o cenário aí em relação aos créditos, né? Então, movimento importante, conversa, comunicação, guerra em bons critérios estabelecidos entre os times, ok? Terceiro movimento, baixo acompanhamento da equipe logística. Que isso? Às vezes o comercial reclama que a logística está demorando, está dando muita avaria, muita falta. Ou a própria equipe da logística está falando, está gritando, está se expressando, mas não está sendo ouvida. Não está tendo a devida atenção. E aí, cito novamente nosso amigo Anderson Alves, da equipe da prática logística, que tem ali, né, a torre de controle, para monitorar a saúde do serviço logístico. Como que a equipe logística está trabalhando? E aí, qual que é a curacidade do meu estoque? Estou tendo muito corte? Estou tendo muita avaria? Como que a minha equipe está se comportando? Eu posso confiar na quantidade que o sistema está me mostrando ou toda vez eu vou ter que inventariar aquele produto? Como que isso está acontecendo? E um segundo é separação e conferência. Aquele famoso amarrar cachorro com linguiça. Quem separa não confere. Porque se eu precisar conferir meu mesmo serviço, eu falo assim, pô, eu já fiz, deu certo, daqui pode seguir. Então, separei corretamente, conferi, ou se eu não separei, quem conferiu vai pegar os erros, é uma equipe, não é uma contra a outra, não é me acusando o erro do outro, é uma apoiando a outra a ser melhor, a gerir melhor, a trabalhar de forma mais assertiva, e um junto com o outro, promovendo uma assertividade na separação e conferência. Erros de roteirização, e aqui nós temos esse movimento que muitos clientes falam, poxa, minha rota é ruim, não consigo roteirizar bem, o meu motorista roda muito para fazer uma entrega de uma rota pequena, às vezes ele faria uma rota de 3, 4 horas, demora um dia inteiro. Então, eu tenho um erro de rota, isso gera custo. Custo com frete, seja de freteiro, se a frota é própria, e aí de combustível, se eu tenho uma frota, por exemplo, no Intor, eu vou saber que eu estou gastando muito combustível, muito pneu, muita manutenção. Então, tem um Fuso, um Max roteirizador, acho que até o pessoal da Unblox já tem isso. Fora outros cenários específicos aí, até o Vilmontes tem algo sobre isso, assim, ó, que é o quê? A gente pode trazer isso até em relatório, que é o quê? No BI a gente estava desenvolvendo isso para um cliente. Está se montando uma carga que vai para a região XPTO, o que acontece? E eu sei que outros clientes daquela mesma região não tiveram uma venda suficiente para preencher aquela rota ou aquele caminhão que está indo para lá, o cara já puxa aquele relatório, descobre quem são aqueles clientes e já força uma venda para que o caminhão não vá sem o suficiente para preencher uma carga. E aí, às vezes eu aloco um caminhão muito grande para uma carga pequena e ali eu tenho condições de, dentro do próprio cadastro, promover esse tipo de acompanhamento para não deixar esse tipo de erro acontecer. Então, é critério que a gente traz para dentro da logística e é só possível isso através de monitoramento, através de acompanhamento. E por último, não menos importante, lá atrás nós trouxemos alguns relatórios referente a acompanhamento de entrega, mas aqui um dos principais erros que o pessoal comete nesse movimento de pedido perfeito é não acompanhar a efetividade das entregas. Foi entregue no prazo estabelecido? Foi entregue conforme o cliente determinou no acordo com o vendedor? Qual foi a efetividade dessa entrega? Quanto de ruptura ou avaria eu estou tendo nesse movimento? Então, acompanhar isso, a saúde das entregas, como que ele tem acontecido. E esse é um movimento importantíssimo
para a conclusão do nosso movimento de pedido perfeito. E o nosso quarto, porém não menos importante, é falta de investimento. Esse tópico aqui a gente sempre traz para vocês, que é o quê? Investir em boa tecnologia. Pessoal, o Intor está aí com muita ferramenta, com muita possibilidade, muita rotina, que já flexibiliza, já dá dinamicidade para o seu processo. De um início ao fim, a gente falou aqui de N outras plataformas, mas o próprio Intor já te atende em muita coisa. Mesmo que manual. Mesmo que manual. Às vezes o cliente fala assim, não funciona. Não funciona porque talvez eu tenha que apertar 2 botões, abrir 2 rotinas. Funciona, talvez não no tempo que você precisa. E aí nós temos outras plataformas que flexibilizam os gaps, que eventualmente você precisa de melhor performance, em que se o Intor atende, mas de maneira manual, e eu quero otimizar ou automatizar, é um próximo passo. Isso é o quê? Investimento em tecnologia. Eu quero um roteirizador para que o meu cara da rota não precise fazer isso manual, ficar pensando, olhando para o mapa. Eu tenho um roteirizador que automatiza isso. Eu quero movimentar uma forma mais inteligente de acerto, de monitorar a entrega. Então, tudo isso é investimento em tecnologia. Não, vamos longe não. Tem cliente que até hoje não usa um coletor de dados, não compra um Compex da vida. Então, assim, tem cliente que está no básico ainda. Então, assim, não adianta querer uma automação sem antes engatilhar. Então, a gente vai começar implantando alguns processos, mas ele começa a ter essa necessidade. Vou começar a separar, vou usar um coletor de dados. Vou começar a controlar minha rota. Não deu certo, não. Aquela rotina do Intor que eu faço manual. Coloco cliente a cliente dentro da rota. Faço o cadastro, falando que o cliente é da região tal. Não deu certo? Vamos para o roteirizador automático, mas a base vai ter que estar sendo feita. Então, além desse investimento em tecnologia, os próximos passos ali que a gente fala é o investimento na base. Que aí temos que vender nosso peixe. O nosso serviço de consultoria vem para fazer isso, de estruturar, ter uma base de cadastro. Porque não adianta também, por muito tempo nós seguramos aqui de não ter um BI nosso, não vender o serviço de BI, porque nós temos essas 2 pernas de trabalho. A primeira perna é a estruturação dos dados, aí agora com o serviço de BI a gente faz a análise desse dado. Então estamos trabalhando com as 2 frentes de trabalho aí. E por fim, cenário profissional capacitado. É aquele negócio, empresa familiar, isso daí é uma discussão para longos tempos, Podemos seguir. Então, aqui nós fechamos os tópicos principais, dos 4 principais erros que a gente tem encontrado nos clientes, que inviabiliza ou dificulta a qualidade dos pedidos. O ciclo de pedido é altamente afetado por esses 4 erros que a gente mais identifica em alguns clientes. E aqui colocando uma cereja no bolo para vocês, nós vamos falar de alguns KPIs e dashboards para análise de pedido perfeito. Aqui, hoje, dentro da AR, nós temos o BI, hoje nós estamos utilizando para apoiar os nossos clientes. O BI, então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, estamos à disposição com a nossa equipe para apresentar isso. Mas aqui nós trouxemos alguns, que implantados em alguns clientes, outros como sugestões para outros clientes que já têm o BI, muitos clientes que estão nos acompanhando já têm o BI implantado, tem outros, tecnologias de BI já disponíveis. E aqui são algumas sugestões. Mas uma coisa importante que eu preciso dizer é o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Então nós trouxemos aqui vários pontos, e um deles vocês perceberam que não tem como você saber se está indo bem ou ruim se você não está medindo aquilo que você quer gerenciar. Então, quer saber se a sua entrega está indo bem? Você precisa medir os critérios de entrega. E aí, completando a nossa frase de William, de 1950, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e aí nós falamos muito disso, que defina bons critérios. Não tem como você definir se a sua equipe comercial está atuando de forma correta se você não definiu os critérios para ela. E não adianta você definir aquilo que você não entendeu, que é o quê? Raione, eu não sei se a minha entrega está indo bem, eu não sei se o meu limite de crédito está correto, eu não sei se a minha política de crédito está correta. Procure entender, e aí nós falamos muito
que é profissionais capacitados para trazer um entendimento correto disso. Por isso, nós não fazemos consultoria apenas em RP. O RP é um complemento da consultoria. Primeiro, nós entendemos a regra de negócio, a política da empresa, o processo operacional para posteriormente aplicar dentro do RP. E por hoje, então, não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então, nesse movimento, nós trazemos, então, para poder avaliar KPIs. E aqui eu trago um primeiro deles, que é o quê? Taxa de pedido perfeito. Aqui eu trago alguns itens, alguns tópicos. Dentro deles, podemos avaliar quantos pedidos foram inseridos corretamente. Raiane, como que eu vou saber disso? Clientes aqui que têm força de vendas. Quantos pedidos você tem caindo bloqueado com erro lá na 2596, na 3330? Pedidos do e-commerce que está sendo bloqueado. É possível medir isso, né? Vamos trabalhar isso, vamos criar critérios. Quantos? 316. Pedido de 316 caindo bloqueado, caindo incorretamente. Então, um pedido que caiu bloqueado por algum motivo é um pedido que não foi inserido corretamente. Foi extrapolado um critério de limite de crédito, extrapolado preço mínimo, extrapolado algum critério que a empresa estabeleceu, é um pedido que não foi inserido corretamente. Temos ali atendido completamente, ali os critérios que nós falamos, a quantidade certa de produtos, então para não ter aquela famosa devolução por quantidade não solicitada, livre de defeitos, então sem avarias, entregues na data prometida, local certo. Muitos clientes utilizam aquele movimento que é endereço de entrega. Você cadastra aquele endereço de entrega, mas não coloca isso na DANF, não coloca isso no romaneio. Isso gera retrabalho, reentrega, equipe logística perdida. Ou quando coloca, deixa a um critério manual, né? Exemplo, não usa ali um relacionamento de cliente conforme endereço de entrega, eu acho que é a TV3 24, e acaba que deixa do cara pôr manual. Toda vez que vai fazer um pedido, tem que digitar. Aí corre o risco de erro mesmo, entendeu? Isso quando o vendedor não tem carinho do motorista. Então, pessoal, aqui alguns tópicos. E aí, quem quiser tirar um print dessa tela também, a live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Critérios que é possível serem medidos para avaliar a taxa do seu pedido perfeito. Isso daí é aquele cenário. Quando a gente vai implantar esse processo, certo ou errado, esse é o primeiro trabalho a ser feito. A primeira pergunta é o que é que está acontecendo hoje na empresa? É o primeiro ponto. Então, aqui um outro tópico, e aí nós temos esse aqui no BI implantado em um cliente, que é relatório de devolução. Se eu estou tendo muita devolução, algo no ciclo do meu pedido não foi correto. Não foi correto. Aqui nós colocamos um cenário onde eu estou tendo uma taxa, um índice de devoluções. Esse cliente aqui especificamente está tendo uma taxa de 1%, que já foi depois trabalhado. de muito trabalho. Então, depois de muito trabalho, uma taxa de índice de 1% num período, já é depois de muito trabalho. Mas isso aqui é possível avaliar. Dentro de um ciclo de pedido perfeito, quanto retrabalho, quantas devoluções eu estou tendo. Então, uma outra análise. Outro indicador aqui é ainda dentro das devoluções, mas em outra perspectiva. Quanto de devolução eu estou tendo na semana? Que semana está gerando mais devolução? Por quais motivos eu estou tendo mais devolução nesse período? Aqui é possível avaliar. Ou quais regiões está tendo mais devolução? É uma região que demora muito para chegar, consequentemente, se eu tenho um produto frio ou um produto de baixo impacto, ele está quebrando muito na minha roda. Então, isso é possível avaliar para tomada de decisão. Talvez até tire aquele produto daquela região, né? Já vi acontecer muito isso. Cliente que vende frios. Já que eu tenho muita devolução daquele produto naquela região, eu tiro aquele produto. São cenários para tomadas de decisão. Temos ainda devolução por motivo, e aqui nós avaliamos quantidade de devolução por motivos, evolução desse motivo, e aí, naquele outro tópico, vamos falar numa live posterior, esse motivo, estorna ou não estorna a comissão? Tópico para uma próxima live. Então aqui, pessoal, vários critérios, vários KPIs que a gente sugere e precisam ser analisados, precisam ser envolvidos. Temos um outro aqui que é cortes.
ok? Qual a qualidade da minha equipe logística? Quanto elas têm atuado por ambiente do meu produto? Tenho produtos secos, resfriados, congelados? Quanto isso tem me gerado de corte ou devolução? Esse indicador nosso é bem específico, né? Desculpa te cortar. Foi para um cliente bem específico, mas assim, a torre de controle do Anderson lá, ele também trabalha muito isso. Esse indicador aqui não serve muito de regra geral, mas a gente sempre cria ele quando é definido conforme o departamento, seção, depende muito do cliente. Esse daí específico foi um cliente que vende frios. Mas aqui é possível você criar outras quebras, por exemplo, quero uma quebra por departamento, uma quebra por seção, por marca, por fornecedor. Então, é possível avaliar essa análise de acuracidade do seu estoque por N quebras de acordo com a sua árvore mercadológica. Isso no BI ali, para a gente, essa mudança é muito simples, né? Essa troca ali. Temos esse outro KPI, esse daqui, inclusive, é a própria tela da torre, né? Essa já é do Anderson, né? Da prática logística. Então, qual que é o nível do meu serviço? O quanto que eu estou atendendo bem o meu cliente? E aqui você estabelece critérios para que essa análise seja realizada e você tenha tomada de decisão. Um outro movimento, quais os tipos de frete eu estou utilizando? Estou precisando utilizar muito frete terceiro, mesmo tendo frota própria? Estou utilizando muito transporte de redespacho. Alguns clientes nem conhecem que existe essa possibilidade dentro do Intor, frete de redespacho. Né? Então, qual o meu movimento? Quanto disso eu estou utilizando? E aí, dentro de um cenário de pedido perfeito, semana passada eu estava num cliente que ele falou assim, Raione, eu quero saber a rentabilidade do meu carregamento. Porque se eu preciso pagar um frete de 10 mil e o meu carregamento me rentabilizou 8, como que eu contrato um frete de 10? Eu vou levar prejuízo nesse carregamento. Então, ele começa a ter uma outra análise, um outro movimento e se posicionar de maneira diferente no mercado. O Interpost dá essa visão, né? Para essa tomada de decisão, te dá várias possibilidades ali de transportadora próxima da região, até para talvez... Eu lembro do Fabrício Santos falar isso uma vez lá em Fortaleza, numa palestra que ele foi fazer lá. De uma migração dos clientes que antes tinham frota própria com a frota terceirizada. Foi uma grande pergunta e ele soube explicar isso, porém fez conforme vários outros palestrantes. A gente não pode induzir o cliente a essa tomada de decisão, mas através de uma análise, aí você mesmo entender na sua região, conforme o seu produto, que é melhor. E aqui, pessoal, poderíamos ter N outros KPIs. Né? Quantos pedidos estão sendo bloqueados por motivos comerciais ou financeiros? Quantos pedidos com necessidade de limite de crédito? Quantos clientes bloqueados por Cefaz ou bloqueados internamente têm pedidos digitados? E aqui é possível uma série de KPIs, é possível criar uma série de dashboards para análise, para medição, para tomada de decisão e, consequentemente, correções no ciclo do pedido. Tá? Aqui foram apenas alguns, mas é possível ter N outros. E aí a nossa equipe de BI tem muito critério, tem muito pré-estabelecido para isso. Tá? Para a gente caminhar para o final, e aí eu já quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora, temos um tópico importantíssimo que é quais os principais ganhos na implementação do pedido perfeito. Quando eu trabalho tudo isso que a gente discutiu, esse bate-papo aqui que nós tivemos nessa tarde, quando eu faço isso? Falar assim, o cara, querendo ou não, a gente está falando de um cenário aí que temos que ser aberto com o cliente. Cliente que não tem nada disso para implantar, talvez vai um valor significativo aí de investimento. Então, assim, temos que dar muito valor nesse cenário. O que ele ganha com isso? E ver se ele também dá valor nisso, né? Porque pedir perfeito para mim não muda em nada. Eu tenho uma pessoa que fica o dia inteiro, com a 336 aberta, eu pago 1.200 para ela e autora. Tá bom, então não tem que investir. Então, é preciso avaliar isso. O principal movimento que a gente leva para a consultoria, e aí a AR tem tido isso muito no Brasil como um todo, é mostrar o resultado. Mostrar o valor que o cliente tem após passar por um processo como esse. Tá? E aqui, o primeiro deles, nós trazemos o quê? Fidelização. O que é a fidelização, Raione? Fidelização do cliente, em que um cliente bem atendido, e isso é unânime, vocês como clientes de outras empresas, nós como clientes de outras empresas, quando eu tenho um serviço bem feito, bem prestado, de qualidade, eu me fidelizo àquela marca.
eu me fidelizo àquela empresa de forma que vou comprar de novo se eu precisar. Se eu precisar comprar de novo o mesmo produto que essa empresa que me atendeu bem, ela vai ser lembrada. Isso vai trazer o quê? Uma fidelização que me traz novas compras deste cliente. Então, eu tenho recorrência, aumento de receita por clientes satisfeitos. Consequentemente, isso, estudo de mercado, aqui a gente poderia entrar em N critérios de estudos que um cliente satisfeito indica. Então, eu tenho reputação. Então, quando eu estabeleço critérios de um pedido perfeito, que atende bem o meu cliente e traz satisfação nesse atendimento, eu tenho uma boa reputação, consequentemente, uma melhora da minha imagem diante do mercado. Que o povo começa a falar, aquela empresa atende bem. Esse cliente que está nos investindo, está criando esse processo no chatbot, não vai ficar um valor muito baixo. Mas o foco dele é esse. Em relação ao mercado que ele está atuando, normalmente o produto, quando o cliente dele compra dele, demora 15 dias para ser entregue. Ele quer entregar em 5, quer que todo esse ciclo aconteça em 5. E o fator que ele mais está dando valor é o quê? Na comunicação. A partir do ponto que o cliente inserir o pedido, dele entrar e fazer o pedido, ele já quer que o cliente seja autossuficiente, igual ele comprou o nosso enriquecimento cadastral. O cliente vai se autocadastrar, não vai precisar de ninguém fazer o cadastro na 302. Se atender os requisitos de ramo de atividade, análise de crédito, vai estar liberado, porque ele só vende à vista no cartão de crédito, né? Vai estar liberado, o cliente vai conseguir comprar sozinho e o processo de separação, a cada fluxo da separação, o cliente vai receber a mensagem. Então, ele vai sair de 15, o foco dele é 5, mas o cliente vai estar sabendo em cada momento o que está acontecendo com o pedido dele. Seja ele mandando entregar ou seja a transportadora. Ele quer que a gente comunique em todo o ciclo. Então, isso daí é o quê? Uma mínima interação, mesmo que o prazo não tenha mudado a vida do cara, mas ele tem a comunicação. Então, isso daí gera engajamento. Então, vai de cada cliente também. Nosso ramo de atividade, aí, que é o maior cenário, que é alimentos, né? Talvez isso não seja um diferencial esse tempo, seja uma obrigação. Se eu comprei um negócio, tanto é que nós implantamos isso, né? Sugestão de compra. Eu tenho meu prazo de entrega, ele, em teoria, tem que ser cumprido. Tanto é que é uma das pernas da sugestão de compra, que é a única que é manual, porque eu tenho que ter a confiança do meu fornecedor. Se ele me prometeu com 8 dias, até o meu ciclo de compra está confiando nele. E assim como nós falamos na live anterior, que eu tenho o meu prazo de entrega do meu fornecedor, eu também sou fornecedor de outros. Então, qual é o meu prazo de entrega? Aí, às vezes, eu estou brigando com o meu fornecedor porque está me entregando atrasado, mas eu estou atrasando com os meus clientes. E aí fica algo muito desconexo, né? Faca de dois gumes ou moeda, né? De dois lados. Onde que eu cobro... Faço o que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu cobro meu fornecedor, mas não cumpro com os meus clientes. Implantando o pedido perfeito, trazendo isso para dentro do seu cenário, fidelização é um dos benefícios. E o segundo, e muito importante, é eficiência. Raione, eficiência logística, comercial, financeira, processual, controladoria, fiscal, todo o seu fluxo que tem interação do seu pedido trará isso em menos eficiência no índice de descontos. Uma vez que eu tenho critérios bem estabelecidos, eu paro da necessidade de estabelecer descontos manuais ou sem critérios. Ganho fiscalmente em que redução de cancelamento, devolução, tenho critérios mais bem estabelecidos para todo o meu movimento. E ali, avançando ainda, o meu estoque mais bem estabelecido, uma vez que eu tenho uma equipe logística eficiente, todo o meu critério de acuracidade de estoque, frete e devolução vai ter um impacto direto na satisfação que o meu cliente teve, consequentemente, toda a logística reversa é mais barateada, porque eu paro de investir em devolução, paro de investir em reentrega, paro de ter esse movimento de retrabalho, uma vez que o ciclo comum do meu pedido já é bem feito. Ok? Pessoal, por último, não é mágica, não é um estralar de dedos, é processo. É processo, é trabalho. É estabelecer isso bem correlacionado com os nossos clientes. É estabelecer um trabalho bem feito. Não é milagre.
é processo, ok? Pessoal, quero então, com isso, nós fechamos a nossa live, fechamos esse movimento e eu quero vocês, perguntas. Quais as dúvidas? O que vocês têm aqui para nós? Comentem, mandem perguntas aqui, vamos tirar um momento aqui para responder. Vamos deixar os nossos contatos, talvez não vai dar para responder tudo. Quem nos conhece sabe que a gente está participando de todos os grupos do ecossistema Wintor aí, São Paulo, Bahia, Nordeste, TINE, todos os grupos. E também quem tem os nossos contatos, sempre que nos perguntam, nos chamam, se precisar bater um papo, fazer uma call, conhecer o nosso book de oferta, nos procure. Pessoal, tem uma pessoa perguntando, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Vai ficar disponibilizado no nosso YouTube, a R Gestão Empresarial. Inclusive, se você perdeu a live anterior e as anteriores, sugestão de compras, precificação, já está disponível no nosso YouTube. E essa, ainda hoje, já vai estar disponível no nosso YouTube, tá? Laís, que perguntas temos aí do pessoal? Na verdade, tem um comentário do Paulo só nesse segundo momento. Paulo. Que seria Ayulo, acho que é o nome do pessoa. No próprio Wintor, para a distribuição, qual seria a rotina principal para a roteirização? Tenho muito caso de pedidos fora de rota. No Wintor, distribuidor, tá? A principal rotina de roteirização é a 901, ok? Claro que para chegar numa 901, você tem que ter o critério de cadastro bem feito. E aí eu tenho todo o processo de colocar os clientes corretamente nas praças, estabelecer as praças, rotas e regiões corretamente, porque elas estão interligadas, né? Não adianta eu colocar o cliente numa praça com um endereço totalmente... Até tributação vai sair desconexo. Do método de tributação que se eu tributo por região lá numa 271, até a tributação, então problemas fiscais também serão imputados. Mas a principal rotina hoje, dentro do modo distribuidor, para a roteirização, montagem de carga, que normalmente a montagem de carga que estabelece esse movimento, tá? É a 901. Só que a 901 tem várias coisas. Você tem ali a praça, a rota, a região. Você tem condições de estabelecer o tipo de carga, né? Se ela é fria, se ela é seca, se ela é alimento, etc. Você tem condição de estabelecer ali no cadastro do seu cliente qual que é o momento do seu cliente dentro dessa rota, se ele é o primeiro, o segundo, é o último. Você consegue estabelecer isso para que a sua rota seja bem estabelecida. Mas essa é a principal hoje do Wintor. É possível, e já temos integração com várias outras, né? Exemplo, roteirizadores aí de mercado que já estabelecem isso também de uma forma mais automatizada. Exemplo, latitude, longitude, todo esse movimento já existe hoje também dentro do Wintor, tá? Esse segundo momento foi realmente o Paulo que falou sobre isso, mas ele fez essa pergunta, mas o Alamir deixou um comentário, falou que muito boa live, bem instrutiva. O Francisco, ele nos parabenizou, o Alamir. O Francisco falou que essa live é um excelente movimento. Bom, obrigado, comentários. Tá aí o contato do Rayone, quem quiser o meu aí. Todo mundo me conhece, a maioria. Todo mundo conhece. Uma pergunta do Thiago, gente. Como que funciona essa questão de cliente monitorado? A gente até quase que tirou, né? Isso daí é quando a gente vai implantar um processo bem específico e cria essa regra de negócio. Cliente monitorado, a gente vai tratar ali dentro da 302, né? É o que a gente fala, que a gente tem a nossa regra de negócio e utiliza isso para aplicá-la, né? Utilizar, fala assim, eu tenho um cliente que ele é de risco, sempre paga atrasado. A gente vai e aplica como sendo um cliente monitorado. Então, vai muito da empresa. A gente utiliza isso dentro do Wintor como uma ferramenta de trabalho, entendeu? O cliente monitorado, e aí como o Alisson disse, só que ele vai muito além da 302. Se eu for lá na 302, no cadastro do meu cliente, falar que ele é monitorado, tem as suas aplicabilidades. Mas o que poucos clientes conhecem é a rotina 307, onde eu posso estabelecer critérios de bloqueio, que o cliente monitorado é um desses critérios. Mas eu posso ter clientes que são monitorados, exemplo,
Clientes monitorados da rede fulana de tal. Clientes monitorados da região tal. Clientes monitorados do ramo de atividade tal. Então, eu posso ter critérios de monitoramento. O cliente monitorado é apenas um conceito, é uma frase que é novamente o que a gente está falando. Nós trazemos isso para o critério regra de negócio e, entendendo a regra de negócio, nós aplicamos ela dentro desse processo. Então, isso é muito importante a gente avaliar em conjunto. Pessoal, o que mais de perguntas? Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Thiago só agradeceu pela resposta de vocês. Tem que encerrar para poder gravar. Para fechar. Temos ainda 5 minutos de live, pessoal. Para a gente encerrar. Mais alguma pergunta? Alamir, obrigado. Alamir fala muito bom. A live é bem instrutiva, obrigado. Francisco também, obrigado, Francisco, pela sugestão. Pessoal, novamente, YouTube, AR Gestão Empresarial, nossos contatos no Instagram, AR Gestão Empresarial, Instagram do Alisson Rocha, para quem estiver aí no Instagram, @Alisson Rocha, @Raione Fernandes. Quem precisar, estamos à disposição, estão convidados a conhecer o nosso material, nosso book. Alisson com 2L, né? Tem que falar isso, não esqueça. Importante. Alisson com 2L e um S só. Alisson Rocha. Quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais do nosso book, do nosso método de consultoria, como nós falamos aqui, muito mais do que sistema. Nós falamos de processo, falamos de regra de negócio. Estamos à disposição para apresentar para vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui até o final conosco. 2 horas de live de novo. 2 horas de live. Galera firme, obrigado, tá? Daqui a pouco a live vai estar disponível. Curtam, compartilhem com a sua equipe, com outras empresas e fiquem à vontade para utilizar esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo público. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento. Nós estamos aqui disponibilizando. Quiser falar de vários outros, nós temos o nosso book. Quem tiver interesse em conhecer o nosso book de trabalho, atuamos de ponta a ponta no Intor. Somos muito referência por conta de ser especialistas no contábil e fiscal, mas estamos mostrando aí que a gente domina muito em relação a compras, comercial, estoque. Então, além do contábil e fiscal, que somos referência, temos todos os outros entregáveis dentro do ecossistema Intor. Então, pessoal, muito obrigado. Agradecido pela presença de todos vocês. Em breve receberão o link do replay da live, caso precisem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.